Estamos dando início a mais um podcast aqui na Casper. Nós somos do Fala Universidades, é um portal feito de universitário para universitário. Se você quiser colaborar, você universitário, se você quiser ter um conteúdo, uma poesia, uma crônica, uma matéria, uma reportagem, manda pra gente, faça parte do Fala, você é super bem-vindo, sem burocracia. Temos aqui hoje a Lívia. Oi, mais uma vez aqui. Temos aqui o Léo. E aí, pessoal, tudo bem? Temos aqui a Fê. Oi, gente, tudo bem? Fernanda. Hoje de um tema muito bom, muito atual. Acho que ele sempre vai ser atual, porque é um tema de bastante atualidade, bastante inconstância ou constância, né? Porque todo humor tá... O tema é humor, e o humor tá constante nas nossas vidas, assim, seja num comentário, numa piadinha, numa troca de ideia com um amigo, numa televisão, depende do meio que a gente tá convivendo. Polêmico também é interessante de pensar, porque acho que cada um pensa de um jeito em relação a isso. O que a gente vai comentar aqui são casos em que talvez o limite tenha sido ultrapassado, e por que algumas pessoas não acham que realmente isso é ultrapassar o limite, que tá tudo bem porque é só uma piada, sabe? Bom, acho que esse é um tema que tá sempre em repercussão, né? E sobre ser a favor ou contra, acho que é uma questão muito difícil, que eu também não tenho uma opinião muito formada ainda. Quando você envolve umas questões que podem afetar um bem de um grupo social, você já tá ultrapassando algum limite aí. Legal. Fê, você acha que o humor antigo e o humor atual evoluiu? Você acha que as pessoas estão mais conscientes ou essa consciência caminha devagar? Como que funciona no seu ver? Muita gente vem com aquele papo de que hoje em dia é muito chato e que tem essa história do politicamente correto, que tá muito em alta, mas eu acho que não, eu acho que sempre existiu isso, e eu acho que a gente sempre teve e tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E esse negócio de é só uma piada, eu acho bem perigoso, porque esses humoristas que tendem a ser preconceituosos na hora de fazer essas piadas, eles falam que é só uma piada e eles tendem a achar que estão sendo censurados, mas acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim, pra não ofender as pessoas, né? Bom, para abrir o programa, a gente vai passar por todos esses assuntos hoje, mas para abrir o programa de hoje que fala sobre esse assunto do humor, a gente vai citar um texto aqui do Ronald Hills. Ele fez um texto para Vice. Ele começa da seguinte forma: existe uma pergunta em inglês que os humoristas fazem quando contam uma piada pesada sobre algum assunto sinistro. Seja a morte de uma celebridade, um ataque terrorista, qualquer coisa de grande comoção, e há um constrangimento da plateia. Eles dizem, too soon, ou seja, é muito cedo para brincar com isso ainda? Você não ouvia a piada sobre o World Trade Center nos programas de humor norte-americanos quando aconteceu. Refilmaram inclusive um trecho gigante de um episódio de Friends, onde o casal Monica e Chandler se envolviam numa confusão porque Chandler fazia uma piada sobre bomba num aeroporto. O episódio foi gravado antes dos ataques, mas não havia condições disso ir ao ar quando tudo que o mundo pensava era naquelas torres desmanchando em meio à fumaça. No que a gente entra na estatística, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, toda piada de estupro é, por definição, contada cedo demais. Contexto importa. A decisão de tirar do meu material essas piadas foi minha e, como disse, nunca tive nenhum problema com o meu público feminino, basicamente porque elas sabiam que era dentro de um contexto lúdico, por mais errado que fosse. Mas ainda assim, era errado por mais lúdico que fosse. Eu não queria servir de voz para o cara que realmente odeia mulheres e valida numa piada minha. Quando eu recebia um comentário machista me apoiando, eu pensei, tô do lado errado do baile. Esse texto é muito legal, que faz a gente refletir bastante sobre realmente isso que a gente começou abordando, os limites da piada, né? Falando da gente, a gente quando passa por uma situação difícil na vida, a gente fica pé da vida, ou fica triste, às vezes até chora. Mas dali 5, 6 anos, superou, conseguiu passar daquela situação, a gente vai contar, senta num bar com um amigo, toma uma cerveja e dá risada daquela situação. Por que na época rir daquilo era perigoso e hoje em dia rir é tranquilo, é um sinal de superação? Vou comparar o caso agora, que até o caso que a gente vem comentar, que é o caso do Danilo Gentili dos judeus, né? Porque ele fala que os judeus, algum texto que ele soltou, falando exatamente a seguinte frase: entendo os velhos de Genópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um vagão, foram parar em Auschwitz. Isso é pesado, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim, será que ele não teve que superar isso? Não foi ele que superou essa, ou a história superou? O que vocês acham que gera de impacto aí para a comunidade judaica ou simplesmente para a sociedade? A questão do superar, a história superou. Eu acho que a história aprendeu, sabe? Nesse caso muito específico dos judeus e também falando do atentado terrorista do 11 de setembro, são certas coisas que acontecem que marcam. A gente aprende muito nas aulas aqui que tem sempre uma imagem que marca algum acontecimento trágico. Você aprende com isso, muita gente sofreu com isso e são consequências que a gente não consegue medir porque não atinge a gente. Eu não consigo encontrar uma justificativa do porquê que
você consegue pensar, nossa, ok, vou escrever esse tweet falando sobre Auschwitz e vai ser Eu engraçado. acho que isso não envolve... Se você parar pra pensar nessa linha, não envolve só o humor, mas em várias questões as pessoas, elas pensam, generalizando mesmo, elas pensam assim, se não me afeta, logo eu não me preocupo. Se ela não se afeta de alguma forma, por exemplo, com essa piada do Danilo Gentili e dos judeus, ela vai rir, assim como ele não se afeta, ele faz a piada. Não é uma historinha qualquer que aconteceu particularmente comigo, que eu posso rir com os meus amigos depois, sabe? Que um dia eu fui, sei lá, subir uma escada e eu caí sentado, sabe? Isso é uma coisa que a gente supera, entre aspas. Essas coisas, assim, que afetam milhões de pessoas, acho que não dá pra gente medir. Mas uma coisa que eu penso é, será que se fosse outra pessoa falando, será que o lugar de fala também importa nesse sentido? Será que fosse alguém que realmente sofreu com isso, ou que a família sofreu, algum descendente de judeu, poderia brincar com isso? Aqui pra vocês, assim, o que vocês acham? Aonde tá o vitimismo demais? Eu acho que existe a questão, pô, foi vítima, legal. O que a gente pode fazer pra melhorar? Bom, vamos partir daí. E onde tá, opa, o humor também não dá. A gente tem que encontrar o meio termo. Bom, eu acho que o que a gente viu, a gente assistiu aquele documentário, O Riso dos Outros, e muito do que eles falavam é que piadas rasas são muito fáceis de fazer, né? E que o bom humorista, acho que foi o Laerte que falou isso, que o bom humorista, tipo, ele vai ter condição de fazer piada com outras coisas. A gente pode usar a piada, usar o humor pra quebrar, porque ele fala disso, ele fala que o humor tem o poder de quebrar ou de reforçar um preconceito. Eu tenho uma forte criação e experiência no teatro, e com o teatro, na comédia, a gente percebe que o humor, ele tem a tendência a ser crítico. Então, aquele humor que vai ficar para as pessoas e que elas vão lembrar das piadas é aquele que vai criticar alguma coisa. E eu acho que esse é o humor que deve ser usado. Tanto para quebrar preconceitos e fazer críticas a, sei lá, o governo brasileiro, alguma coisa assim, que vai fazer a pessoa pensar sobre. Legal, mas o que eu vejo... A Fê até falou aqui a questão do humor raso, né? A pessoa que vai lá, pega um fato e faz uma piada em cima. Nessa questão que a gente tá falando, principalmente do que a gente começou o assunto, que é do Danilo Gentili falando do trem de Auschwitz, que era exatamente isso. Os judeus entravam num trem e achando que iam para um lugar, e de repente chegavam num lugar, era pro campo de concentração, e eles eram mortos lá. Então eu vejo que não acontece essa análise profunda, né? Então, isso será... Às vezes eu penso, o cara tá querendo criticar, às vezes, até o vitimismo. Pode ser uma crítica ao vitimismo, entre aspas, na cabeça da pessoa. Não tô falando que é isso, tá? Mas é o que ele pensa, né? Mas é o que a pessoa pode pensar. Então a gente tem que tentar enxergar o lado da crítica. Eu entendo o seu ponto, eu tô tentando fazer o advogado do diabo aqui. Porque, não discordando de você, eu concordo com você. Tem que ter a crítica, assim, o humor na crítica. Mas eu quero tentar enxergar com o viés da pessoa que faz o humor raso. Sim. Entendeu? Às vezes, será que ela tá fazendo raso ou ela tá querendo cutucar alguém porque ela não acha mérito aquele vitimismo? Ele não acha mérito a pessoa se vitimar por aquela situação. Igual aconteceu no caso aqui, que é até o nosso próximo caso, que é o caso do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, que de repente ela aparece numa notícia ali e quando voltou pro quadro, programa ao vivo, ele fala, comi ela e o bebê. Eita, que esquisito, pegou mal, mas pegou bem, o que tá acontecendo, é humor, não é humor? E aí fechou o quadro ali, rolou uma discussão, o cara depois de um tempo foi demitido. Mas se a gente parar pra examinar isso com profundidade, o que ele quis dizer? Comia ela e o bebê. Você imaginar uma situação dessa, parece que o humor não é pra você imaginar essa situação, é só pra você rir e deixa quieto. Mas se você imaginar a pessoa, desculpa até quem tá ouvindo isso, ouvir isso que eu vou falar agora, comendo a mulher e o bebê. Isso não é engraçado, tipo, isso não é nada engraçado. Uhum. Não, mas é humor, mas peraí. Não, cara. Tem coisas que não são engraçadas. E como a gente Ou tava pelo falando... menos não deveriam ser. Quando a gente é menor, a gente ouve uma piada que contam pra gente que é extremamente desrespeitosa, você aprende a rir disso. Eu acho que, olhando assim, pelo que a gente viu no documentário, das frases que o Danilo Gentili falava, tentando ver mesmo do lado dele, ele falou as duas seguintes frases. O comediante tem que ser uma prostituta. O que eu quero é riso. Eu me vendo por riso. Se você riu, eu estou falando. E ele contou uma piada preconceituosa, as pessoas riram, falou, vocês não deviam rir dessa piada, sabia? É uma puta piada de bosta. Todo comediante, quando não tem o que falar, fala Preta Gil e todo mundo ri. Eu não gosto de falar isso. Então, por que eu conto? Vocês vão falar. Porque vocês dão risada. Quem é o filho da puta? Eu? Não, vocês. Eu acho que ele simplesmente se vende pelo riso dos outros. E tem uma hora
que esse Hugo Pozzolo fala. Um humorista não pode se apoiar simplesmente na resposta do riso do público. Ele precisa ter visão crítica. Quem se curva demais ao público fica de 4 para ele e nunca mais se ergue. E eu acredito nisso. Eu acho que a crítica seria o melhor caminho para o humor. Eu acredito que, igual como a gente falou no podcast anterior sobre romantização, se, por exemplo, naquele lá era se vende, a mídia tá fazendo. Então, se as pessoas riem, os humoristas vão continuar fazendo piadas. O Rafinha Bastos, inclusive, fala: o meu papel é subir no palco e ser engraçado, só isso. Teorizar a respeito da função social do comediante, eu acho lindo questionamento, leio, acho legal, mas não sou eu que tenho que responder esse tipo de questão. Então, quem que tem, né? Se ele que tá fazendo, se é ele que é formador de opinião, se é ele que é famoso e que tudo que ele faz repercute, por que ele não tem que lidar com isso? Porque, assim, o humor, minha opinião, tem um espectro muito grande. A gente pode sair do humor crítico e pro humor no sense, sabe? Que é uma coisa meio escrachada, assim, pastelão. sabe? Não necessariamente ofendendo, mas, por exemplo, o próprio choque de cultura é um tipo de humor que nem todo mundo acha engraçado, e não é por ser ofensivo, mas é porque, assim, é um estilo, sabe? É que muita gente às vezes pode não achar engraçado. Eles criaram personagens ali. Exatamente. Não existem aquelas pessoas. É bem teatral, assim, é uma coisa bem, sabe? O que eu acho, por exemplo, o Porta dos Fundos, um vídeo recente deles também, é aquele do posse de arma. Sim. Com o Gregório, que é crítico. A posição em relação ao posse de armas do governo atual. E em nenhum momento ele ofende ninguém. Sabe, a questão é, o Porta dos Fundos é inteligente em saber criticar. Basta saber quem você vai criticar e como você vai criticar. É igual um vídeo, eu não lembro o nome agora, mas é que teve o dia do índio da escola, e aí o filho virou índio, aí depois virou uma árvore, e aí no o filho final virou gay, sabe? Como se fosse ensinar na escola, a pessoa vai virar aquilo, entendeu? Então era aquele momento de, não vamos ensinar nada de relação sexual pras crianças. O do próprio da fake news lá, né? Que entra não sei se vocês assistiram esse. Que é o Fábio Porchat, né? Que tem uma tiazinha que ela recebe várias correntes de WhatsApp. E pra criticar, eles colocam, entra o Fábio Porchat de travesti. Eu vi. Aí fala que com 5 anos ele tem que pegar a criança pra levar pra um reformatório pra ensinar a ser tudo. Aí tem o kit gay, tem uma madeira de piroca, tudo no mesmo vídeo. E aí ele fala: você não recebeu no seu WhatsApp lá esse texto avisando que a gente ia vir pegar a sua neta com 5 anos de idade? e aí ele aborda uma maneira mais crítica do que... Só que tem gente, mesmo assim, tem gente que se ofende. Então a gente tá, pelo que eu tô entendendo aqui no nosso papo, a gente tá entrando numa era da empatia. Sim. A gente tentar se olhar no lugar do outro. Peraí, se eu fosse o outro, eu gostaria de ser o motivo de humor de alguém? Vendo o vídeo de religião deles, eu posso rir aqui e ali, porque eu, por exemplo, fui batizada, mas não sigo a religião. Mas, e como que é a pessoa que segue tá se sentindo? Será que eu não deveria estar, me policiando um pouco pra isso? Porque, querendo ou não, a gente tem uma bancada evangélica hoje também no nosso governo, né? Sim. E aí é uma das religiões que tem peso no nosso país, que tem muita gente que segue. E aí você fazer um humor com essas pessoas, você vai ofender a maior parte da população brasileira. Mas também esse humor traz, igual você falou, uma crítica. Que é para as pessoas, pare e reflete sobre isso. E, a gente tem atores, humoristas, pessoas do ramo que sabem fazer isso, sabe? Eles sabem abordar de um jeito crítico e, sabe, colocar um certo pensamento, assim. Por exemplo, o Fábio Porchat faz parte da equipe do Porta dos Fundos, mas eu não sei se vocês já assistiram o programa dele, que ele tinha na Record, se eu não me engano, que acho que agora não tem mais, que era o programa do Porchat. Sim, o talk show. Sim. Ele trazia questionamentos de uma maneira engraçada. É legal a gente falar desse novo humor, né? Entrando no tema da Tata Werneck. Por que ela, sendo mulher, entrando nesse ambiente que é um ambiente, a gente sabe que é machista, que a maioria dos comediantes no Brasil são homens, ela conseguiu, sendo autêntica, falando dela, de coisas dela, do jeito dela, ser uma das maiores humoristas do Brasil, hoje em dia. Ela cresceu aí junto no quinta categoria, lá que tinha o Rodrigo Capella. Rodrigo Capella que caiu um pouco nessa. Não, caiu muito. Mas ela fazia esse programa na quinta categoria na MTV. O Marcos Mion também. Não, mas quando ela tava... Mion. Sim, mas quando ela tava não era com ele. E aí ela tava nesse grupo, assim, em meio a homens, mas ela nunca, introduziu nenhum conteúdo machista. Ela sempre foi pra outros lados. E com quem ela tava também? Assim, acho que o Capella, na época, não. Agora sim. Agora mas sim, na época, não. Você tem o Paulinho Serra, se eu não me engano,
Você assiste os vídeos dos Barbixas, é improvisado, mas é um humor limpo, assim, sabe? Limpo, e é gostoso de ver, porque você ri. É um jogo, e você né? entende a situação que eles colocam, sabe? Você fala, puta, é uma coisa que poderia acontecer comigo. Acontece comigo, sim, entendeu? sim, E é sim. engraçado pra caramba, e não tá ofendendo ninguém, não tá me ofendendo, não tá ofendendo ninguém que tá no palco, ninguém que tá na plateia, ninguém que tá assistindo pelo computador, sabe? É um humor muito inteligente. O Marcos Mion também eu sempre achei o Marcos Mion uma pessoa muito engraçada. Ele tinha um programa que ele analisava clipes de música, um super cara inteligente, ele luta por várias causas, o filho dele é autista, e ele, sabe, batalha muito por esses direitos e pelo reconhecimento. Ele é uma pessoa inteligente e sabe usar o humor a favor disso. A pessoa tá colocada, e eu acho que a Tata Werneck é, tão inteligente, se não até mais que todas essas pessoas, assim. O negócio da Tata é que ela revela o próprio ridículo. E é isso que é engraçado, sabe? O jeito dela, ela chama outros famosos e eles imitando as caras dela, sabe? E são coisas simples, mas ela inventou o jeito dela de fazer humor sem precisar. A pessoa ter a liberdade de poder também contar um pouco dela, assim, sabe? Tipo, contar uma coisa engraçada, às vezes se abrir um pouco pra quebrar o gelo também, tem muito disso, sabe? Eu vou dar o meu exemplo aqui com as meninas. A gente ficou amigo justamente por essa quebra do tipo, já estamos aqui, ninguém se conhece, vamos tentar fazer palhaçada e... A questão que o Léo falou realmente foi uma quebra, assim. Eu comecei com eles com uma piada, assim, mesmo. Não sei se eu deveria comentar não agora. Vamos revelar essa piada aqui. Vamos revelar, sim. Aqui é lugar pra isso. É o seguinte, a gente tava no trote da faculdade. Ninguém conhecia ninguém. Ninguém se conhecia. Ninguém, assim. E aí a gente tava na rua pra pedir dinheiro no sinal. E aí tava eu, a Fernanda e o Léo. E aí eu queria conversar com eles. E ao mesmo tempo eu queria ganhar as moedinhas. E aí eu não sabia o que falar. E eu sou boa no humor, assim, quando ele... Rápido ali. Quando ele é instantâneo. Tipo, ele vem, eu falo. E aí quando eu vi, eu já falei. E aí, ninguém tava parando pra gente, ninguém tava respondendo a gente. Aí eu virei pro Léo e pra Fernanda, assim, eu só sabia o nome da Fernanda. Lembrando que a gente conhecia a Lívia há 49 segundos. Não sabia nem o nome do Léo ainda. Eu virei e falei, gente, não tá dando certo. Será que se eu mostrar o peito aqui, a galera para e dá dinheiro? Entendeu? Então, assim, foi uma quebra que eles não estavam esperando. Eles deram risada e falaram, putz, agora eu quero conhecer essa menina aí. Vai dar pra ignorar essa pergunta? Entendeu? Será que eu preciso rir, não responder? O que rola? Será que eu finjo que eu não ouvi? No caso, eles deram risada. É muito bom de você conversar com pessoas sobre zonas de como fala, momentos constrangedores. Mais algum apontamento que vocês queiram fazer? Eu achei muito legal a gente até ter esse viés um pouco de humor no final, assim. Eu só vou fazer uma mini propaganda aqui. Seu Instagram? Não. já fiz no outro. Léo Godoy __. Outro. É só um comentário bem breve mesmo. Um humor diferente. Diferente não, novo, que surgiu aí, que super vale a pena. Brooklyn Nine-Nine, que é a série. Não sei se alguém aqui já assistiu. Ainda não, mas eu vou assistir. Mas assim, é excepcional, porque ele não reforça nenhum estereótipo, nenhum preconceito. É muito natural, é muito gostoso de assistir, assim, é um elenco ótimo. Eu acho que ali todo mundo tá na mesma página em como eles se sentem em relação à série. Eu acho que público do Fala, assim, muitas pessoas já devem ter assistido pelo menos alguns episódios, vão saber do que eu tô falando. Mas caso não tenham assistido, assistam, porque é assim, são aquelas pessoas que você acha que vai ser o estereótipo, né? Então tem a latina, tem o cara que é negro, sabe? Tem tudo isso que você, numa comédia convencional, entre aspas, seria uma coisa meio trash, né? Seria, Sim. tipo, ruim, mas eles quebram muito isso. E isso é muito gostoso de assistir mesmo. Considerações, Li, sobre o nosso papo de hoje? O Léo falou de uma série, eu pensei em uma agora que tô pensando em continuar e queria deixar aqui como primeiro episódio. Assista o primeiro episódio porque eu assisti. E é um episódio, assim, que te dá muita vergonha alheia, do Chewing Gum, mas que é muito engraçado porque ela pega essas situações do cotidiano e ela eleva ao ridículo e aí você fala, poderia muito acontecer comigo. Então eu tô pensando agora em continuar e acho que as pessoas deveriam dar uma olhada. E por fim No Instagram? Lívia A. Marques
Fernandes _, tá? Você teve um programa inteiro que só você anunciou seu Instagram. Eu acho que nos próximos 3 ela não podia falar mais nada. E aí, também dei uma olhada no Fala Universidades, tem alguns textos meus lá, tá? Uau! Eu leio os textos da Lívia. Já cortei essa parte na edição. Pessoal, continua, por favor, Fernanda. Bom, eu gostei muito da nossa conversa, é sempre muito mais do que a gente imagina, né? Mas um questionamento que ficou muito na minha cabeça quando a gente assistiu o documentário é sobre esse humor meio imbecil. Será que é aquele segredo de Tostini, sabe? Será que é um humor imbecil porque dá audiência? Ou será que dá audiência porque é um humor imbecil? Então, acho que é uma coisa pra gente se pensar e pra gente também tentar não apoiar tanto esses humoristas que só se apegam nessas muletas do preconceito. Vamos rever aí o que a gente tá dando risada, vamos... E se eu dou risada, por que eu tô dando risada? Botar um pouco mais de sal aí na nossa crítica do humor. E não dê risada. Faça a pessoa ali na hora, às vezes, se sentir constrangida ao contar uma piada que não cabe. Sabe? Eu vi que uma pessoa, se você questiona a piada da pessoa, faz ficar sem graça. Sim, eu não entendi, pra pessoa poder explicar. Nossa! Não entendi, como assim? Fica aí com pessoa, cara, É que é assim. Aí quando a pessoa explica, ela entra ela começa a entender que aquilo não é legal. Não é tão engraçado assim, Bom, galera, nosso papo hoje fica por aqui. A gente não chegou a uma conclusão do que é, o que não deve ser, mas trouxemos questionamentos de como a gente pode evitar que isso seja constrangedor, que passe do respeito para as pessoas. Trouxemos algum tipo de humor aqui, entre a gente mesmo, num tipo de conversa, de como que a gente quer que seja o humor, assim, né? De podendo falar das nossas situações cotidianas. Leve, né? Sim. Falar de exemplos de seriado, de pessoas, amigos, situações que traz humor, a gente consegue rir sem precisar ofender ninguém, sem precisar desrespeitar ninguém. Quero deixar o meu abraço aqui também. Todos falaram seus Instagrams? Eu não falei o meu. Fernando. @Fernandalmeida. 2 Es e 1 A só. Fê Hernanda, parece até um... É Fernando, então. É 2 Es, né? 2 Es, boa. Léo, você quer falar seu Instagram de novo, é isso? @Léo Godoy __. Muito fácil. Rapidinho. Léo Godoy com Y, tá? Boa. O meu é Fernando.Celani, @Fernando.Celani. Nos sigam no Instagram, mas aproveite também, entre no falauniversidades.com.br, acesse as matérias desses universitários que contribuem para esse portal, realmente que é um lugar maravilhoso, que eles conseguem se expressar, ter algo muito bem avaliado e muito bem aproveitado. Então, o Fala é esse lugar que serve para quem tem ideia, não ficar só com a ideia e não deixar ela morrer na gaveta. Então faça sua ideia, sua matéria, sua reportagem viver e joga no Fala. Contato @falauniversidades.com.br para você mandar sua matéria pra gente, sua poesia, sua crônica, ideia, o que você tiver na cabeça, manda pra gente. A gente tá no Instagram, Facebook, @falauniversidades. Segue a gente lá. Eu espero vocês numa próxima. E tragam também ideias de podcast, tá? Não se sintam à vontade até falar sobre assuntos que já foram falados, porque todo mundo tem um ponto de vista diferente e sempre deve ser abordado, não importa o lugar, quando, como ou onde. Tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês. Cadê o beijo de vocês? Beijo. Tchau. Até a próxima, É isso aí, até a próxima. Até mais, valeu!